Técnicas de radialismo e locução. Fundamentos do radialismo. História e evolução do rádio no Brasil e no mundo. Introdução. O rádio é um dos meios de comunicação mais antigos e duradouros da era moderna. Desde sua invenção no final do século XIX até os dias atuais, o rádio tem desempenhado um papel crucial na informação, entretenimento e formação cultural das sociedades. Sua evolução acompanha o desenvolvimento tecnológico, político e social do mundo, marcando presença em contextos tão diversos como guerras, campanhas educativas, mobilizações populares e revoluções culturais. Este texto apresenta um panorama histórico sobre a origem do rádio no mundo e no Brasil, bem como discute sua influência na cultura popular ao longo das décadas. Início das transmissões radiofônicas no mundo. A origem do rádio está ligada a descobertas dos princípios da propagação das ondas eletromagnéticas feitas por cientistas como James Clerk Maxwell e Heinrich Hertz. No entanto, foi Guglielmo Marconi quem, em 1895, realizou a primeira transmissão sem fio efetiva, criando o que viria a ser a radiocomunicação. Nos primeiros anos do século XX, o rádio era utilizado com fins militares e comerciais, especialmente em comunicações navais. A primeira transmissão radiofônica pública é atribuída à noite de Natal de 1906, quando Reginald Fissenden transmitiu voz e música a partir de Brant Rock, Massachusetts. Contudo, o rádio como meio de comunicação de massa só se consolidaria em 1920, com a fundação da KDK em Pittsburgh, Estados Unidos. A KDK transmitiu naquele ano a apuração das eleições presidenciais americanas, marcando o início da radiodifusão voltada ao grande público. Durante as décadas de 1920 e 1930, o rádio expandiu-se rapidamente na Europa e América. Com o surgimento das estações comerciais, consolidou-se como ferramenta de entretenimento e informação. A década de 1930 foi marcada por sua instrumentalização política, como no caso da propaganda nazista na Alemanha ou das conversas aos pés de rádio de Franklin D. Roosevelt nos Estados Unidos. O rádio no Brasil, das primeiras experiências à consolidação. No Brasil, a primeira transmissão radiofônica ocorreu em 7 de setembro de 1922, durante as comemorações do centenário da independência, organizada pela empresa Westinghouse, com o apoio do governo. A transmissão experimental foi realizada a partir do Corcovado, no Rio de Janeiro, e podia ser ouvida a alguns quilômetros de distância. Apesar do pioneirismo, o rádio brasileiro só se institucionalizou em 1923, com a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, idealizada por Edgar Roquette Pinto, médico e antropólogo que via no rádio uma ferramenta educacional. A Rádio Sociedade tinha perfil científico e cultural, sendo mais voltada à divulgação do conhecimento do que entretenimento. Na década de 1930, com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, no governo de Getúlio Vargas, o rádio ganhou função estratégica na política, sendo usado para divulgar ideias nacionalistas e promover a imagem do Estado Novo. Nesse período, surgiram emissoras com caráter mais comercial, como a Rádio Nacional, que alcançou enorme popularidade com suas radionovelas, programas humorísticos
e musicais. A expansão da radiodifusão comercial consolidou-se na década de 1940 e 1950, época conhecida como a Era de Ouro. Artistas, locutores e cantores se tornaram celebridades nacionais e o rádio passou a influenciar profundamente os costumes e o gosto popular brasileiro. Emissoras como a Rádio Tupi, Marink Veiga e Record desempenharam papel decisivo na formação da indústria cultural no país. O papel do rádio na cultura popular. Desde seus primórdios, o rádio tem sido mais do que um canal de informação. Ele atua como mediador cultural, formador de opinião e criador de identidades coletivas. Em contextos de baixa escolarização ou de difícil acesso à imprensa escrita, o rádio se tornou o principal veículo de comunicação de massa, especialmente nas zonas rurais e periféricas. No Brasil, o rádio foi responsável por consolidar gêneros musicais como o samba, o baião e a música sertaneja. Os programas de auditório revelaram artistas como Carmen Miranda, Orlando Silva e Luiz Gonzaga. O rádio também foi fundamental para o fortalecimento da língua portuguesa falada no Brasil, atuando como padronizador linguístico e veículo de educação informal. Além disso, o rádio sempre esteve ligado à mobilização social. Durante os anos da ditadura militar de 1964 a 1985, embora censurado, o rádio comunitário ou alternativo serviu de canal para a circulação de ideias dissidentes. Nas últimas décadas, o surgimento das rádios comunitárias, voltada a causas locais e à cidadania, reacendeu o papel do rádio como um instrumento de empoderamento social. Com a chegada da internet e o crescimento dos podcasts e web rádios, o rádio passou a se adaptar a novos formatos e tecnologia, embora o modelo tradicional tenha perdido. Embora o modelo tradicional tenha perdido espaço para a televisão e, mais recentemente, para as redes sociais, o rádio sobreviveu à era digital, reinventando-se como mídia acessível, portátil e democrática. Considerações finais. A trajetória do rádio é marcada por sua versatilidade e capacidade de adaptação, de uma ferramenta experimental para a comunicação sem fio, passando a ocupar lugar central no lares e na cultura popular de diversos países. No Brasil, o rádio tem sido protagonista de processos culturais, educacionais e políticos, sendo ainda hoje uma poderosa ferramenta de comunicação de massa. Mesmo diante dos avanços tecnológicos, o rádio permanece relevante, especialmente por sua capacidade de reinventar e manter a proximidade com o público.